Pessoal, boa tarde a todos, certo? Vamos começar aqui mais uma apresentação de TCC, a defesa de número 107 do curso de GTI, do aluno Cleiton Berg de Souza Santos, cujo tema é AluGap, desenvolvimento e análise de uma plataforma para auxiliar nas atividades de divulgação e aquisição de imóveis na cidade de Floresta. Essa banca vai ser composta pelo professor Tássio, como primeiro avaliador, e o segundo avaliador, Ayrton Freire Vilarim. E o orientador sou eu, Felipe Almeida, e teremos, então, a partir de agora, a apresentação e a defesa do aluno. Boa tarde. Como o professor acabou de falar, eu sou graduando no curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Para quem não me conhece, o professor já falou aí, meu nome é Cleiton Berg, e inicialmente eu queria agradecer aos professores que ele citou, que está compondo a banca, né? Tive o prazer de aprender bastante com cada um, e também agradecer a vocês que vieram aqui nesse momento para estar prestigiando a apresentação deste trabalho. Como o professor já informou, o tema, né, o título do trabalho é AluGap, desenvolvimento e análise de uma plataforma para auxiliar as atividades de divulgação e aquisição de imóveis na cidade de Floresta. Bom, essa apresentação ela seguirá a seguinte estrutura, a seguinte ordem, iniciando pela introdução, partindo para o referencial teórico, a metodologia, os resultados e, por fim, as considerações finais. Eu acho que não tem dúvida alguma o quanto a tecnologia impacta nas nossas atividades diárias. Então, a gente consegue notar, independente da atividade que a gente está fazendo, tem um pouco a tecnologia ali influenciando esta mesma. Então, Dertrousos já falava sobre esse assunto com a seguinte afirmação. Ele cita que a tecnologia ela está transformando a forma como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. O que eu achei interessante nessa fala do autor é que ele disse isso em 97, e eu acabei de falar ela aqui, neste momento, e ela se mantém tão atual, independente do tempo que ela foi dita. Então, a gente consegue ver que é uma afirmação atemporal. E como consequência, né, desses avanços tecnológicos, a gente consegue observar que muitas atividades, elas sofrem transformações. Então, era feito de uma maneira, aí houve um impacto tecnológico e houve uma migração, uma transformação para uma nova forma de se fazer. E isso a gente pode ver no comércio, porque muitos comerciantes deixaram de priorizar os meios físicos, né, abrir uma loja para abrir um comércio digital, uma loja virtual, algo do tipo. E isso mesmo antes da pandemia, onde isso se agravou ainda mais. Então, a gente vive, né, num cenário com essa característica altamente digital, certo? Mas, bom, de fato, qual é a problemática que a gente busca solucionar, atender, né, a demanda? Qual é esta, de fato? Devido a uma situação presenciada, né, foi possível observar que para pessoas que não eram da localidade, ou seja, quem não vive na cidade de Floresta, elas possuíam uma certa dificuldade para obter alguma espécie de informação a respeito de imóveis, porque a forma mais tradicional para isso era por meios informais. Então, eu conheço uma pessoa que ela possui essa informação, então fica mais fácil obter. Mas para quem não conhece essas pessoas, não tem esse convívio, ficava um pouco dificultoso, certo? Então, havia essa problemática que se agravou ainda mais pós-pandemia, porque com o cenário, né, que a gente ainda está presenciando, as pessoas ficam presas em suas casas, então até para quem já é da localidade, fica uma certa dificuldade. Então, de fato, a gente tenta responder a seguinte questionamento: como a gente pode utilizar essa tecnologia que é tão impactante, né, para auxiliar a realização dessas atividades? Como, de fato, é possível solucionar essa carência na cidade, né, de Floresta? Então, para alcançar, né, uma solução, uma possível resposta para o tema, a gente tratou, né, a gente definiu alguns objetivos. Então, de forma geral, o que a gente procura atingir é o desenvolvimento, né, a construção de uma plataforma para auxiliar, de fato, essas atividades. Então, para as pessoas que buscam divulgar seu imóvel que está ali há tanto tempo, né, com a plaquinha vende-se ou aluga-se, e as pessoas não passam mais pelaquela rua, não saem de suas casas para visualizar, e para aquelas pessoas que buscam, né, esse imóvel, que está querendo uma nova moradia, ou está querendo mudar de sua casa, de sua cidade, enfim, independente do motivo. Então, a gente busca atender
demanda, né, o desenvolvimento dessa plataforma. E para alcançar esse objetivo geral, é preciso atingir, durante o percurso, uma série de pequenas entregas, né, que a gente definiu como pequenos objetivos, ou seja, objetivos específicos. E aqui a gente tem os seguintes. Foi definido que, em um primeiro momento, é importante a gente estudar o que já é feito, né? É preciso se basear em soluções já existentes no mercado. Então, eu preciso ver o que é feito, o que dá certo e o que não dá. A partir disso, é possível a gente ter uma noção clara do que a gente vai fornecer. Então, a gente pensa nas nossas funcionalidades, né? Define quais são os nossos requisitos, de fato, e a partir disso é possível desenvolver algo visual, ou seja, os protótipos, o design dessa ferramenta. Ou seja, a gente constrói essas telas e a partir do que a gente pensou, a gente consegue visualizar melhor e, partindo daí, num quarto momento é que a gente codifica, desenvolve, de fato, essa plataforma. E, por fim, tendo feito esses 4 objetivos iniciais, a gente coloca essa plataforma para ser avaliada pelos usuários, que, de fato, são as pessoas mais importantes nesse ciclo, né? Então, a gente coloca eles para testar e validar, de fato, a ferramenta. E para consolidar, de fato, o trabalho, é importante a gente se basear, né, em conceitos já existentes, em trabalhos já existentes. Então, é preciso ter um pilar teórico, né, de fato. Então, a gente definiu como base do trabalho, como base teórica de estudo, os seguintes temas, né? A engenharia de software, o desenvolvimento web, o desenvolvimento mobile e os trabalhos correlatos. Então, esses temas serviram como base para que o trabalho pudesse ter relevância científica e teórica. Então, inicialmente, para entendermos de fato o que é a engenharia de software, é preciso voltar no tempo e compreendermos suas motivações, o que de fato levou ao surgimento do tema. Então, existe na história uma época, um período onde não havia, né, de fato, engenharia, óbvio, e esses softwares eram feitos de todo jeito. Então, as pessoas faziam como queriam e acabava acarretando numa série de problemas, onde custos altíssimos, o tempo de desenvolvimento era muito alto, demorado muito, acabava que, muitas vezes, né, esses sistemas colocavam vidas em riscos no que a gente chama de sistemas críticos. Por exemplo, um sistema de avião sendo feito de qualquer jeito, imagina isso com dezenas de pessoas, acaba dando um problema, então colocava essas vidas em risco. Então, não havia essa forma. Então, surge a engenharia para trazer uma solução para essas problemáticas. E, segundo Almeida, né, a engenharia, no caso, diz respeito a todos os aspectos que englobam a prática de desenvolver um software, né? Desenvolver uma aplicação. Então, aspectos, métodos, ferramentas, técnicas. Então, tudo isso que possa vir a trazer, né, a proporcionar um desenvolvimento de um software com maior qualidade. Já Somerville, ele já dá uma definição também, tem muito a ver com a de Almeida, que ele diz que a engenharia de software diz respeito a todos os aspectos da produção, ou seja, desde a etapa que você pensa, né, que você planeja o que você quer fazer, até a pós-produção, que é quando você faz manutenções, correções. Então, a engenharia tem como grande função trabalhar nesses aspectos do desenvolvimento. Outro assunto que serviu como pilar do trabalho, né, teórico foi o desenvolvimento web, que diz respeito à prática de desenvolvimento de sites, né, aplicações web. Então, para podermos entender de fato antes quais são essas tecnologias que englobam essa prática, é preciso entendermos como funciona a internet, né, que é a grande responsável por tudo isso funcionar. Então, inicialmente, a gente tem que entender que a internet ela trabalha, em sua grande maioria, numa arquitetura que a gente conhece como cliente e servidor, que fica bem claro nessa imagem aqui, onde de um lado a gente teria os clientes, que no caso seríamos nós, que por meio de um navegador, ou seja, de um Opera, de um Google Chrome, faz uma requisição, ou seja, pesquisa algo, por exemplo, facebook.com. Então, eu estou fazendo a requisição. Esse site do Facebook, a gente sabe, né, a gente entende que ele está em algum lugar. Então, ele fica em um servidor. Então, nossa requisição passa pela internet, chega até esse destino, onde está o que a gente deseja, e o servidor nos fornece esse site. Então, a internet funciona basicamente nessa estrutura. Mas, de fato, quais são essas tecnologias que a gente utiliza para desenvolver um site? Então, de sua forma mais tradicional, são utilizando essas 4. Então, a gente utiliza o HTML, CSS, o JavaScript e o PHP, onde é importante a gente entender que o HTML ele tem a função de estrutura semântica, né? Ele define os elementos, a hierarquia, o que é um título,
um parágrafo, que é um subtítulo, então ele define essa estrutura, o conteúdo. O CSS já nos fornece algo visual, um design, uma caracterização, né, o estilo, de fato. E para dar uma maior interatividade e deixar o site mais dinâmico, utiliza-se da linguagem JavaScript. Isso tudo, esses três linguagens que a gente chama de trabalhar no lado do cliente, no lado do front-end. E por trás de tudo isso, utiliza-se algumas linguagens para back-end, que é a parte funcional de um site. Então, de forma tradicional, se desenvolvia essas aplicações utilizando essas linguagens. Porém, né, com os avanços tecnológicos que tiveram, surgiram o que a gente chama de frameworks, que são grandes bibliotecas de códigos que nos fornecem componentes, diretrizes, então com arquitetura já desenvolvida, coisas prontas ou novas formas de se fazer essas aplicações. Então, surgiram, né, cada dia que passa surge um novo framework, nunca vi, é infinito, enfim. E aí, dessa nova forma de se fazer. Partindo agora para um outro grupo de estudo, a gente tem o desenvolvimento mobile, né, que é o desenvolvimento de aplicações, de aplicativos para celulares, smartphones. E aí a gente encontrou que existe uma classificação, né, entre dois grupos, que são aqui as aplicações nativas e aplicações multiplataformas. Quando a gente fala em aplicações nativas, eu acho interessante, fácil de a gente compreender da seguinte maneira. Se eu quero desenvolver algo para rodar apenas no Android, né, que é a característica de uma aplicação nativa, que esses aplicativos eles vão funcionar em um ambiente específico, porque tem questões de linguagem que tem que ser utilizada para desenvolver unicamente para aquele ambiente. Então, a aplicação nativa ela não vai rodar em um Android e iOS, ela vai rodar apenas para aquele ambiente que ela foi criada. Então, para essas soluções que você busca atender mais de uma plataforma, existem aplicações multiplataformas, porque aqui é o seguinte: nas aplicações nativas, se eu quisesse fazer esse software funcionar em Android e iOS, eu teria que desenvolver duas aplicações, né, distintas. No caso das aplicações nativas, que foram um grande avanço, né, ganho dos frameworks que proporcionaram, né, essa possibilidade, né, a gente pode desenvolver uma única vez e esse código ele pode ser utilizado para a construção do aplicativo para Android e do aplicativo para iOS e por aí vai. Então, a gente faz um único código. Então, essa é a forma que eu achei mais fácil de explicar o conteúdo relativo a esses dois grupos. Por fim, para a gente fechar esse nosso estudo, né, a gente tem os trabalhos correlatos, ou seja, aquela etapa que eu comentei, que a gente tem que ver o que já é utilizado, quais são as soluções que tem no mercado que trazem algo semelhante ao que a gente busca atingir. Então, a gente encontrou esses 5. Inicialmente, a gente tem o ZEP e o Viva Real. Esses dois são do mesmo grupo, eles conversam em sua interface, e a grande desvantagem dele é que ele é pago em algumas funções, então, muitas vezes, isso não é viável para certo grupo de usuários. A questão do app do imóvel, ele traz uma pegada mais aplicativos de namoro, então, ao mesmo tempo que o usuário curte o imóvel, o proprietário tem que curtir o perfil do usuário, um esquema assim. Então, ele traz uma solução, mas com uma forma diferente. O Trovit ele tem mais a ver com o Zoom. Não sei se vocês conhecem aquele aplicativo Zoom, que faz comparativos de preço de lojas. Então, ele não tem produtos no seu próprio sistema, mas ele faz essa pesquisa, né, interna e lista produtos de outros sites. Então, o Trovit ele faria isso com imóveis. E, por fim, o grande, né, já conhecido, né, o OLX, a OLX, que eu não sabia, mas ele possuía, né, uma guia, né, específica para imóveis. Então, essas foram as soluções que a gente utilizou como base de estudos, né, para poder pensar, de fato, o que já é feito, o que dá certo, o que não dá no mercado. Bom, tendo feito essa etapa, né, que a gente definiu como uma das 3, né, definidas para a nossa metodologia, porque a mesma se baseia em 3 etapas. Inicialmente é esse estudo, que foi essa revisão do que já existe, dos trabalhos, da bibliografia. Em um segundo momento é um design, o desenvolvimento, de fato, dessa plataforma. E em terceiro momento, uma avaliação deste produto desenvolvido. E vale ressaltar que essa metodologia abordada pelo trabalho, ela se apresenta com abordagem quantitativa e qualitativa. A gente vai conseguir visualizar melhor isso na terceira etapa da nossa metodologia, que é a etapa de avaliação. Bom, então, de fato, durante essa segunda etapa da metodologia, ou seja, essa etapa de desenvolvimento, a gente faz um parâmetro aqui entre a atividade que foi realizada, né, e a tecnologia / ferramenta que foi
utilizada para auxiliar. Então, durante a etapa de levantamento de requisitos, que é a etapa inicial, foi utilizada a ferramenta do Google, né, o Google Docs, para a criação do documento formal, que lista, né, essa funcionalidade, descreve, prioriza. Então, faz toda essa descrição geral desses requisitos. No segundo momento, é feito esses diagramas UML, utilizando a ferramenta Kaku, né, que é um site muito bom para fazer esse tipo de atividade. Para a criação, de fato, das telas, né, dos protótipos, né, da aplicação, utilizamos a ferramenta Figma. E quando a etapa foi desenvolver, de fato, codificar, botar a mão no código, a ferramenta / tecnologia utilizada foi o editor de texto da Microsoft, o Visual Studio Code. Então, durante essa etapa aqui inicial, foram utilizadas essas ferramentas para essas atividades. Quando a gente parte agora para o meio de desenvolvimento de fato, né, quais são as tecnologias que foram utilizadas para cada etapa de desenvolvimento, ali já a gente entra no seguinte, para desenvolvimento do site, né, para criarmos o site, foi utilizado um framework, que a gente já viu que é. Então, a gente utilizou um framework de JavaScript, né, criado pelo Facebook, que é o React. No caso do aplicativo mobile, a gente utilizou também um framework do JavaScript criado pelo Facebook, que foi o React Native. A grande vantagem de utilizarmos esse framework, aqui no caso o React Native, é porque ele entra naquele grupo de aplicações multiplataformas, ou seja, eu desenvolvi esse código e ele pode ser utilizado para a criação do APK, né, para instalar no Android, e da IPA, se não me engano, para instalar no sistema iOS. E por trás de tudo foi utilizado o framework também, Node.js, de JavaScript também. Então, a gente termina essa fase, temos o quê? Um produto desenvolvido, um software pronto, né, uma solução construída. E o que é que falta? Como a gente definiu nos objetivos, é importante fazer uma avaliação, né, colocarmos à prova, de fato, esse sistema. Então, a gente aplicou, né, uma etapa de avaliação, com um curto tempo que tivemos, de fato, conseguimos atingir 20 pessoas, um número razoável. E aí, como se deu essa etapa? Nessa avaliação, as pessoas utilizavam a ferramenta, né, elas utilizavam, e a partir dessa utilização, desse teste, né, que eles faziam, a gente aplicou um formulário para eles responderem a partir dessa experiência. Então, foram atingidos alguns professores do campus que auxiliaram respondendo, alguns colegas graduandos no curso também, e outras pessoas, né, em geral da comunidade que fizeram essa avaliação. Então, finalizando essa avaliação, a gente conclui, né, as atividades que têm que ser desenvolvidas e o que é que a gente fica como resultado para ser exibido. Então, dentro dos nossos resultados, inicialmente está a plataforma desenvolvida. Esta que possui duas interfaces, né? Uma interface web, que é o site, onde está mais voltado para o proprietário, que ele pode, por meio desta, fazer cadastro, né? Fazer o login, como a gente tinha aqui inicialmente a tela de login, fazer um cadastro, né? Para poder fazer esse login, e entrar no sistema. Então, ele faz o login, entra numa tela home, onde nesta ele pode visualizar os imóveis que ele já possui, né? Que ele cadastrou, né? Ou cadastrar um novo. Então, quando ele clicasse no botão de cadastrar um imóvel, ele iria para uma tela para inserir as informações sobre esse imóvel. E o que acontece com esses imóveis cadastrados? Eles ficam disponíveis na segunda interface do sistema, que é um aplicativo mobile, onde também precisa fazer o login, o cadastro, ok, segurança básica. Então, a partir disso, eles terão uma listagem desses imóveis disponíveis, em uma tela de rolagem infinita. Então, eles vão rolando, descendo, até não ter mais nenhum imóvel disponível. Então, a partir daqui, ele pode escolher um de sua preferência, vai ter aqui uma descrição detalhada, é um apartamento com X quartos, enfim. Aqui ele vai ver essa descrição, o valor. Se ele quiser negociar de fato, é aqui que entra a grande sacada do sistema. Ele pode, por meio dessa tela, entrar em contato diretamente com esse proprietário, né? Ele pode aqui preferir o WhatsApp, se prefere um contato mais informal, mais direto, ou o e-mail, como ele preferir. Então, a partir dessa tela, ele já pode iniciar, né, a etapa de negociação, que tem tudo a ver com um dos conceitos do negócio eletrônico. Então, de fato, aqui ele já pode facilitar a vida de ambas as partes, que é a ideia do trabalho, né? Solucionar essa problemática. Enfim, temos aqui, né, o software desenvolvido e o que a gente obteve, né, o que a gente obteve, que podemos obter a partir da avaliação, que foi
que foi concluído. Então, durante a etapa de avaliação, né, que a gente observou essas respostas obtidas, na primeira questão, a gente vê que, quando questionado sobre a utilidade e se usariam a ferramenta, a gente vê que dos 20, 20, né, os 20 falaram que acharam a ferramenta útil, com ressalva para um que falou que não usaria, mas aí vai muito da necessidade. Mas a questão de ser útil teve um aproveitamento quase que 100%. Na questão 2, a gente tenta traçar um parâmetro para caso as pessoas não votassem que não usaria, mas ela pode conhecer alguém que para quem a ferramenta possa ser útil. Então, eu não uso mais, meu primo usa, alguém que eu conheço precisa urgente dessa solução. Então, a gente tenta, nessa segunda questão, traçar esse perfil. Então, a gente vê que 17 das 20 pessoas, ou seja, 70%, falou que sim, né, conhece alguém. Então, a gente já vê que expande ainda mais nosso público, né, a ser atingido. Em um terceiro momento, a gente questiona sobre a interface, se a ferramenta ela é um bicho de 7 cabeças, se ela é complicada, se possui coisas que o usuário não entende, ou se ela está enxuta, limpa, fácil, né, de se utilizar. Então, a gente vê que cerca de 80% das pessoas votaram entre 7 e 10, né, uma escala de 0 a 10, então muito alta, acima da média, essa questão de facilidade. Na questão 4, a gente trabalha mais com a questão da demanda, mais uma vez. Então, a gente tenta, né, tentar confirmar novamente se a questão que a gente afirmou sobre haver uma demanda para essa problemática. Então, a gente questiona se alguém, né, se algum desses entrevistados já passou por uma situação semelhante à que foi comentada na problemática. Então, vimos que cerca de 80%, 18 pessoas já passou por isso. Então, a gente vê que há essa demanda, há essa procura, há essa carência. Na questão 5, a gente sai agora um pouco dessas questões quantificáveis, que a gente realmente prisou em obter esses valores numéricos para avaliação, e trabalha agora com questões de que a qualidade está mais no que foi dito, não no número de pessoas que respondeu. Então, aqui a gente traça o seguinte, perguntando, indagando sobre a questão do que pode ser melhorado de fato. Então, a gente obteve, dentre as respostas, é claro, não estão todas aqui, mas o que mais foi citado, ou que teve uma maior relevância, foram os seguintes pontos. Inicialmente, a possibilidade de filtragem, comentaram, também a questão se pode ser inserido imagens nesses formulários para facilitar, né, a visualização desses usuários a partir desses imóveis, melhorar os formulários de cadastro para trazer uma maior facilidade para que esses usuários possam estar se cadastrando na ferramenta, na plataforma, com mais facilidade, o sistema facilitar melhor, né, essa função. Também é importante que seja feito um melhoramento, talvez, repensar, talvez a logo não traga, não dê, né, essa identidade. Então, pode ser que talvez, já comentaram que possa ser repensado, melhorado esse ponto também. Em um sexto momento, a gente questiona sobre bugs, que é muito importante a gente ter essa visão dos usuários sobre o que deu errado, de fato. Então, a gente conseguiu filtrar essas respostas, esses 3 pontos. Comentaram sobre os formulários, que talvez o formulário possa ser ajustado para que não ocorra nenhuma ambiguidade, que as pessoas entendam, de fato, o que tem que ser feito. O sistema pode auxiliar, né, retornando esses erros com mais precisão. E também, algumas vezes, havia uma certa demora do sistema para prosseguir para a próxima fase. E uma etapa que vem antes da utilização foi a etapa de instalação. Felizmente, né, aqui apenas uma pessoa comentou que houve algum problema, né, enquanto instalava o aplicativo, mas aqui vai muito do sistema, né, da versão, do Android, etc. E sobre o site, ninguém relatou problema algum. Na questão de utilização, já falei, agora que essa questão aqui eu acho muito importante. Eu achei muito, muito genial avaliando essas respostas, porque a gente questionou se a ferramenta era boa, né? Se as pessoas gostaram, se elas acharam realmente útil. Então, a gente viu que 75 já tinha dado uma aprovação, porém, as demais respostas não foram respostas negativas. Essas pessoas pensaram além, acharam que a solução era tão boa que podia expandir. Então, a gente viu que 15% pensou que não é boa não apenas para a cidade objetivo, viu ainda mais possibilidades. E 5% aqui também comentou sobre a possibilidade de fazer parcerias. Então, a gente vê que as pessoas acreditaram nesse potencial da solução. Nesse momento aqui é o seguinte, lembra,
momentos atrás, a gente questionou, a ferramenta é fácil? Então, buscando, né, uma confirmação, né, dessa resposta, a gente trouxe mais uma vez algo semelhante, tem a intuitividade. Se a ferramenta ela é intuitiva, né? Então tem tudo a ver com facilidade, de certa forma. Não é a mesma coisa, mas tem a ver. Então a gente vê que 90% votou entre 8, 9 e 10, confirmando mais uma vez que essa plataforma ela se apresenta amigável, pelo menos esteticamente, os botões, as funções, elas não são difíceis de entender, para que serve cada coisa. Por fim, como eu comentei, a ferramenta ela possui duas interfaces, né? Uma web e uma de mobile. Então, a gente precisa tentar mapear quais dessas soluções estão sendo utilizadas durante os testes. Eu, inicialmente, pensava que o site teria mais acesso por não precisar de instalação. Porém, pelos resultados, a gente viu que 8 pessoas utilizaram o site, 7. Então, uma diferença de uma pessoa, que eu acho que tem a ver com aquela pessoa que falou que não conseguiu instalar. Então, as pessoas se dispuseram a instalar o aplicativo, mesmo tendo um maior trabalho para poder fazer essa avaliação. Bom, o que a gente pode concluir com tudo isso que foi apresentado aqui nesses resultados? Em primeiro momento, a gente pode cravar, né, pode afirmar que o objetivo que a gente definiu como objetivo geral e os específicos foram alcançados. Conseguimos desenvolver essa plataforma com êxito, né, e conseguimos avaliá-la. E a partir dessa avaliação, a gente conseguiu definir que a aceitação dessa aplicação foi muito alta, né, superior a 80%, e que existe nessa demanda, né, foi algo que eu criei, não foi algo criado pelo pesquisador, não foi invenção da minha cabeça, nem nada. Existe essa problemática, algumas pessoas comentaram que já passaram por isso, então a gente consegue cravar mais uma vez essa afirmação. E por fim, né, em último momento, embora essa solução tenha sido desenvolvida, a gente consegue ver que a mesma, né, pelos relatos, possui algumas pequenas falhas que podem ser melhoradas para tornar a solução ainda mais eficaz. E por ser melhorada, né, a gente trabalha nesse tom de futuro, e para nos levar como ponte para o que pode ser feito, né, nos trabalhos futuros da pesquisa. Inicialmente, e tudo aqui pensado no que foi obtido, a gente cravou que a opção de adicionar imagens é algo relevante, a fazer máscaras nesses formulários, por exemplo, o campo de valor pode ser melhor trabalhado, o campo de número, né, para possibilitar um melhor preenchimento, o feedback para os usuários, quando ele errar algo, quando acertar, o que está acontecendo é importante, então é algo para ser feito, e talvez repensar nesse design, né, nessas cores, nessa logo, para algo que dê uma maior identidade, que a pessoa olhe, isso aqui tem a ver com imóvel, né? A logo talvez possa ser repensada. E, por fim, tendo feito essas melhorias, tudo isso, a gente reavaliar novamente, né? Atingir mais pessoas com mais tempo e avalizar esses novos resultados. Bom, e é com isso que eu finalizo minha apresentação aqui. Queria agradecer mais uma vez, obrigado pela atenção, e é isso, gente.